Olá, doutora, tudo bem? Já chama a senhora. Olá, Fátima, minha prima, Ribeirão Preto, chegando na área, tudo bem? Seguimos firmes hoje, hein? Se Deus quiser. Essa música de abertura, obrigado João-Mar, lá de Salvador, um grande musicista, produtor musical, que nos presenteou o 10 perguntas e com essa música aqui. Vamos chegar lá. Fé em Deus. Vamos lá. Bom, vamos lá. Chamar a nossa convidada. Nossa entrevistada, vamos ver. Convidada também, não tenha dúvida. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Mais um 10 perguntas pelo arroba 10 perguntas. Hoje a nossa live entrevista novamente é com a doutora Bárbara Oliveira, advogada, síndica, profissional master e professora com mais de 20 anos na área de educação e 13 na advocacia. Atua como palestrante e referência em gestão condominial. Doutora, mais uma vez, boa noite, tudo bem? Boa noite, José. Tudo bem? E você? Maravilha, muito obrigado por aceitar novamente estar aqui com a gente, É um acertar a prazer. sua agenda, principalmente a sua, porque ontem tivemos um probleminha, mas hoje, com fé em Deus, vamos firmes até a 12ª pergunta, se Deus quiser. Vamos embora. Bom, vamos recapitular então. Antes de começarmos com as nossas 10 perguntas, hoje nós vamos falar de vários assuntos, novamente, desafios ao gestor profissional, base familiar e técnica, saúde mental e condomínios e setembro amarelo e prevenção. Se eu pudesse falar um pouco da sua formação profissional. Bom, José Augusto, eu sou professora, advogada, mais de uma década, síndica profissional, atuo no Recreio dos Bandeirantes e Barra da Tijuca, na região da Zona Oeste, nova Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, e sou presidente da Comissão de Gestão Condominial da OAB Barra da Tijuca, no presente triênio até dezembro de 2027. Eita! Já está pensando na reeleição ou não? Bom, é um cargo que é por meritocracia, né? A escolha da OAB, da subseção, é através de mérito. Se daqui a 2 anos, né, eu estiver, um pouquinho mais de 2 anos, eu estiver ainda merecedora de ocupar esse cargo, estarei lá. Vou fazer a mesma pergunta de ontem. Será que daqui a pouco eu vou ficar escutando, olha, a doutora Bárbara Oliveira é a nova vereadora, futura senadora do Rio de Janeiro? É, é É, uma conjectura, né, sempre muito presente na minha rotina. Mas nesse momento eu estou síndica e pretendo continuar síndica aí pelos próximos anos. Mas a gente não nega o que o povo solicita, né? Se assim for o desígnio de Deus, assim estarei lá. O Rio de Janeiro merece um pouco de oxigênio novo e certamente só o fato de ser cogitada esse cargo já é uma honra. sim, exatamente. É tudo fruto do seu trabalho. Parabéns, viu? Temos uma Obrigada, novidade José. eu sempre falo que o 10 perguntas faz muitas conexões. E perante a isso, o que aconteceu ontem, da nossa entrevista, temos uma conexão bem interessante, e daqui a pouco eu falo, no nosso meio do nosso programa, eu falarei o quanto foi importante a gente ter feito a entrevista. A senhora que eu vi eu acho que acompanhou uma entrevista de alguns dias atrás, minha, eu fui atrás de algumas pessoas, que sempre vou atrás para saber quais são os assuntos que as pessoas executam profissionalmente, e aí escolhi a senhora ontem, surtiu o efeito, que eu já quero agradecer, mas daqui a pouco eu falo o que é, tá bom? Vamos embora. Olha lá, B+. Tomara que se candidate, estamos precisando, tá vendo? Eu estou fazendo campanha, hein?
Já estou fazendo campanha. Ontem eu perguntei. Vou contar com você, hein? Se esse momento E aí chegar, a sua resposta já mudou. Ontem, não, é uma lenda, aquela coisa meio política, né? Mas hoje eu já vi que já mudou. o dia Vamos lá. passou, né? Bom, vamos voltar à primeira pergunta de hoje. Quais são as principais diferenças entre agir como morador engajado e atuar como gestor profissional em um condomínio? Então, José, o morador engajado, ele responde às pressões, né, da massa condominial, dos moradores ali que estão diariamente com ele, apenas com a sua boa vontade. Vez ou outra ele tem uma técnica oriunda da sua atividade privada, né, da sua atividade laboral, mas em Sim, regra ele atua ali com a sua boa vontade. O síndico profissional, né, o gestor profissional, ele entra no campo com a base técnica, o preparo emocional e a estrutura física que ele precisa ter. A Bárbara hoje ela representa a SD Gestão Patrimonial. A SD Gestão Patrimonial é uma empresa de mais de 10 anos de atuação no mercado e que tem todo um arcabouço, né, estrutural que serve à prestação de serviço. É, certo. no tempo atual, isso faz uma grande diferença. E aí a gente vai falar um pouco mais nos próximos tópicos. Vamos lá? Tá certo, tá certo, tá certo. Bom, como o síndico pode equilibrar a necessidade de decisões técnicas impopulares e com a pressão emocional da coletividade? Então, Sobretudo, O síndico, ele precisa estar preparado tecnicamente, né, estruturalmente e com argumentos sólidos, né, para enfrentar os desejos individuais dos seus condôminos. Aqui no Rio de Janeiro, na região onde eu trabalho, a gente não está falando de condomínios com menos de 100 unidades. O condomínio que eu tenho menor quantidade de apartamentos, ele tem 116 apartamentos. Então, são 116 interesses individuais, a gente não consegue atuar na sociedade sem as nossas vontades individuais, que precisam ser sopejadas até na hora da gente escolher uma decisão para considerar o interesse público, o interesse coletivo, perdão. Então, o síndico, ele precisa ponderar a sua flexibilidade, né, a sua razoabilidade ali nas decisões e a técnica até para não responder além do necessário com o seu CNPJ, com o seu CPF no âmbito civil e criminal. bom, ontem eu ia perguntar, acabei esquecendo, para se tornar um síndico, um gestor condominial, qual é a preparação que você tem? Como é que ele é escolhido? Porque, olha, é esse, não. Quais são as regras básicas? Porque tudo bem, um pouco de financeiro, um pouco de administração, um pouco de RH, mas não é só isso. Então, esse mandato, né, na Comissão de Gestão Condominial da OAB Barra, a gente vem prezando justamente por expor à população a necessidade de um órgão regulatório em relação à profissão de síndico, né? Hoje a Sim, gente tem alguns conselhos de classe já tentando atuar nesse sentido, a gente teve o CRA, mas não é uma obrigatoriedade do síndico profissional ser administrador. Em regra, a gente tem muitos advogados, contadores, administradores e gestores de forma geral. Infelizmente, a gente não tem uma regulamentação básica que determina o que é preciso para um síndico profissional. E aí é nesse momento que a massa condominial, né, os proprietários, ou a quem o proprietário determinar para estar votando ali, estabeleça através de editais, né, na hora da concorrência para síndico, né, anual ou através de 2 anos, o que for determinado pela convenção do condomínio, mas que o grupo gestor, conselho, subsíndico atuem para regulamentar através do seu edital de eleição, né? Quais são sim, os critérios básicos para o seu próximo síndico. Infelizmente, a lei não determina os critérios básicos, né? Quem vai sim, determinar o que o síndico precisa ter para ser um profissional adequado ali para a sua gestão são os proprietários. E aí, nesse sentido, a gente sempre recomenda que seja uma pessoa, dependendo do vulto financeiro ali, né, que tem experiência em gestão, né, que comprove essa experiência em gestão. A gente sempre recomenda que peçam certidões, né, ou declarações de aptidão técnica de condomínios aonde a pessoa tem administrado. sim. A formação é importante? É muito importante, mas é muito diferente o conteúdo teórico e a prática.
A prática só Sim, sim. se comprova através da aptidão técnica. E, doutora, a senhora sempre fala aqui do Recreio de Bandeirantes, da OAB, do sindicato. Ontem eu perguntei, mas como a live caiu, hoje tem muita gente entrando que não entrou ontem, inclusive. Certo. Tem alguma secretaria governamental perto, ou é só vocês e vamos levantando essa bandeira e que um dia, quem sabe, o governo pode estar, ou alguma secretaria do Estado pode estar junto? Então, José, eu desconheço um projeto de lei que regulamente, da maneira como a gente espera, né, com os critérios, com o órgão que faça a regulação necessária hoje. O que a gente pretende é montar um grupo de trabalho para que isso, de fato, seja discutido pelo Poder Legislativo. A gente vai precisar da intervenção do Poder Legislativo na constituição dos requisitos básicos para a sindicatura profissional. Hoje Entendi. não existe nenhum órgão que faça essa regulação externo aos condomínios. Lembrando que todo condomínio tem ou deveria ter o seu conselho fiscal consultivo. Mas tem algum. A senhora pensa em estreitar esse relacionamento para que aconteça? Mas por enquanto as coisas estão indo de uma forma até que Orgânica. normal. Atualmente Orgânica. as coisas são orgânicas, mas como a gente está falando de uma grande subseção, né, do país, inclusive, a nossa proposta enquanto comissão é até o final desse mandato a gente está apresentando um grupo de trabalho com uma proposta de texto ao Poder Legislativo. Tá certo. Então o meu faro tá bom. Logo, logo, vereadora e assim. Exatamente. Estou sentindo isso, já sabia, mas não queria forçar, mas sou obrigado a falar novamente, tanto que a sua resposta já mudou, mas fico muito contente. Vamos lá. Até que ponto o gestor deve ser flexível para atender demandas individuais sem comprometer o interesse coletivo? E não é fácil. Não, não é fácil. A sua flexibilidade ela precisa estar limitada ao direito daquele indivíduo. O direito do indivíduo, né, do proprietário, do condômino, do morador que está ali, ele se encerra onde o direito do seu vizinho inicia. E essa balança precisa ser muito trabalhada, diariamente trabalhada com os proprietários, porque assim como qualquer ser humano, né, a gente tem essa dificuldade de entender os nossos limites. Sim, E o síndico, ele nada mais é do que um líder local, né? Mas sim, ele também precisa ter essa parcela de educador, né? E também de aprendiz. Em cada condomínio que eu trabalho, cada mandato que eu assumo, eu digo até no mesmo condomínio, em cada mandato. Como em cada mandato a gente muda o corpo ali, né, de conselheiros, de subsíndico, a gente aprende com cada um dos seres humanos que estão ali. Então, o síndico precisa lembrar a cada dia que o papel de educador dele, ao repassar para os condôminos o que está previsto na convenção, o que está previsto no regulamento interno, é essencial. E uma das coisas que a gente também pode remeter à primeira pergunta, que foi a diferença entre o morador engajado e o síndico profissional, é justamente isso. A voz do síndico profissional ela não vai ser única naquele momento. Se ele é um síndico profissional com estrutura, uma empresa com estrutura, ele vai ter toda uma equipe comprovadamente pronta para esclarecer o tempo inteiro. Que o limite do morador, ele é proprietário, ele tem sim direitos, mas sim. ele tem os seus deveres previstos em convenção, no Código Civil também, e que esses deveres, talvez o central é o dever de respeito e o dever de zelar pela harmonia no ambiente onde ele reside. Porque ontem a senhora comentou, e vamos comentar novamente, quem coloca não é quem coloca a sua empresa dentro do condomínio e quem elege é os condôminos, não é nem a construtora que faz isso, ok? Eu tenho mais de uma década de trabalho e eu trabalhei por indicação da construtora apenas uma vez, né? Sim, Todos os outros foram mandatos democráticos, eleitos ali em assembleia pelo exercício da comunidade, do condomínio em si, né? E sim. essa questão de você ser eleito, você sempre, raríssimas vezes, você sai de uma eleição com uma unanimidade, né, entre os presentes. E nesse sentido é importante deixar claro que os limites, né, a flexibilidade que a gente acabou de falar, precisa respeitar a democracia.
que é um dos pilares da civilização, né? Então as pessoas precisam entender que nesse momento respeitar o seu vizinho é inclusive respeitar a liderança que foi eleita por eles e não por você. Bom, não deve ser fácil, porque a senhora comentou 116 apartamentos. Multiplicado por 3 dá 400 e cacetada. Exatamente. Se são 2 a 3 torres, onde a senhora comentou, é uma torre que tem seu CNPJ? O maior condomínio que a gente administra hoje, ele tem 9 torres, 788 unidades. Meu pai do céu. Vezes 3, 2.000 e poucas pessoas. Exatamente. E a gente não tem assim um controle de natalidade, graças a Deus, no Brasil, né? Mas as famílias são muito plurais. E o brasileiro ele tem essa característica muito legal, né? De acolher outras pessoas além dos seus filhos biológicos, né? Então a gente Sim, tem sim. amigos frequentando. Então, em regra, ali, você está falando de uma população num espaço desse de mais de 5 mil pessoas. E a administração disso requer um trabalho a fio, né? Requer. Requer um trabalho cadastral, requer um trabalho postural, né? A gente precisa entender também, eu acho bem interessante isso, eu gosto muito de ciência política, né? A forma como a Bárbara de hoje não é a Bárbara de 10 anos atrás. Então, a forma como você recebe e absorve as informações das pessoas determina também a forma da sua gestão, o formato daquele mandato, né? Eu digo que, graças a Deus, eu, em determinado momento, entendi que eu precisava ali aprender mais sobre gestão de pessoas, sobre liderança, sobre os novos recursos, né, que a gente tem para isso, e principalmente a lidar com o ser humano de outra forma, né? Isso determina o sucesso ou não de um mandato. Sim, a senhora acabou de comentar, né? Há 10 anos atrás era uma bala. Bom, a senhora é mãe, advogada e Sou professora. mãe. Sou mãe de duas princesas. Maravilha. Mãe, advogada, chega no dia, quando é que se desliga? Porque não é fácil, né? Só em 9 torres eu Não. fico imaginando quem é quem está chegando, quem é que está indo para casa, porque queira ou não, acaba, se não tomar cuidado, mistura-se uma coisa com a outra. Na verdade, você, assim, enquanto gestor de um condomínio, a gente precisa entender que a gente vai estar síndico, mas é muito difícil você deixar de ser síndico, né? Imagina. Eu me entendo como síndica em todos os lugares. Assim, o espaço onde eu atuo é um espaço relativamente muito pequeno, né? As pessoas se conhecem, então, assim, é impossível deixar de ser síndica. Eu sou síndica no final de semana, e uma das características também de você ter um síndico profissional é você estar tranquilo que, mesmo no domingo, aquele síndico tem a responsabilidade de estar ali no momento de crise. Sim, Respondendo a sua pergunta, eu procuro muito esse momento onde eu não estou síndica. E eu tento lembrar deles até por causa das minhas meninas, né? Eu sim, preciso estar com elas, né, com um tempo produtivo, um tempo saudável, né? E hoje eu busco muito isso. Mesmo que seja pouco na análise de todo mundo, né? Eu estou sempre com elas muito cedo e muito tarde. Mas nesses momentos eu tento ter um espaço produtivo, de fato muito amoroso, e elas sim. já são um pouquinho síndicas também. Eu ia falar, fazer uma brincadeira. Eu fico imaginando, chega final de semana, mamãe tá muito síndica hoje, hein? Não, mas com certeza falam. Chama a síndica. No meio, estão fazendo alguma coisa em casa, ouviu o barulho. Mãe, acabou a luz. Liga para a Light. Eu liguei já. Mas, mãe, você não tem como resolver com a Light? A gente não pode ficar preso no elevador, hein? Que legal essa cobrança. Quer dizer, igual ontem teve uma frase, uma vez síndica, sempre síndica. Quer dizer, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, mais ou menos isso. Então, E é importante que as pessoas que querem, né, investir nessa carreira entendam isso. maravilha. Não entre nessa carreira se você não está preparado para ser 100% síndico. Imagina, imagina. Bom, são 9 horas e 22 minutos. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, a doutora Bárbara Oliveira, advogada, síndica, profissional master e professora com mais de 20 anos na educação e 13 na advocacia. Atua como palestrante e referência em gestão condominial. Está entrando bastante gente, fico contente. Obrigado, Lourdes, Rebelo, César,
César da Fimpra, muito obrigado por estar aqui com a gente. Juliana Oscar, da GR, daqui de São Paulo. Fátima de Ribeirão Preto. Tá vendo? O pessoal ontem entendeu o que aconteceu e está firme com a gente novamente. Bom, vamos lá. Agora vou falar um pouco de bases familiares e técnicas. Embora a gente já entrou um pouco nas bases familiares, mas mais interiormente que a sua casa. Agora eu vou falar de um todo, né? De que forma a aceitação familiar pode influenciar positivamente ou negativamente a postura do síndico na atuação profissional? 100%. Eu costumo dizer que para você se candidatar, você precisa do aval do seu cônjuge, né? Da sua esposa, do seu esposo. Se isso não acontecer, é melhor que você repense essa decisão imediatamente. Diferente das entidades privadas, né? De forma geral, o condomínio é uma entidade sui generis, né? Especial. Mas a característica mais divergente de uma entidade privada é que, de certa forma, talvez mais do que 50%, você passa a ser um líder público. A sua vida se torna pública. Né? E as pessoas, naturalmente, elas são extremamente curiosas, elas querem saber mais de quem está ali ocupando, né, o cargo de gestor. E isso é uma decisão que precisa ser compartilhada. O seu cônjuge precisa expor, declarar que, por exemplo, na escola dos seus filhos, impreterivelmente alguém saberá quem é você. Né? E em outros lugares também, certamente alguém saberá quem é você. E isso, de certa forma, é uma exposição da sua privacidade. Se o seu cônjuge não for favorável, eu sugiro fortemente que você repense também. E, de fato, não é uma luta para ser lutada ali, para ser vencida sozinho. A base familiar é extremamente, não só a base, a aceitação familiar é extremamente necessária, porque você vai ser levado aos limites extremos diariamente, talvez muito mais do que numa empresa privada, e se você não tiver alguém te suportando, você não vai conseguir. Sucumbe. Sucumbe. Meu pai do céu. E aquela coisa, final de semana, aquele papinho de padaria. Sempre tem, amigo, você falou lá, mas não quis falar, mas e aí? Tem alguma coisa nova? Isso deve existir bastante, né? Nos 2 últimos finais de semana, eu vou contar uma coisa muito pessoal. Eu estava no penúltimo domingo na minha casa, né? Tinha uns 3 anos que eu não recebia o meu tio na minha casa. Aí fiz um almoço, me dediquei, né? Vou cozinhar, vou fazer esse almoço aqui para ele é chefe de cozinha. Fiz o almoço, coloquei na mesa. Quando eu coloquei na mesa, pum, explodiu uma crise no condomínio. Eu tive que me ausentar, pedir desculpa a eles, né? Falei, gente, vocês podem comer, fiquem à vontade. Inclusive, por gentileza, as meninas estão aqui, né? Mas eu preciso me ausentar, porque eu não posso deixar de estar no condomínio agora. E me dirigir ao condomínio. Nesse último também eu tive que ir um pouco mais para tarde, para a noite, mas deu para a gente fazer os nossos afazeres. Então, assim, são coisas que as pessoas precisam entender. Hoje os condomínios têm características muito especiais, muito diferenciadas. Então, você precisa estar entrando ali não só pelo valor que você vai receber ao final do mês, mas por toda essa carga que certamente vai pesar no seu dia a dia. Nossa, eu quando era jovem não entendia meu pai, de domingo ter que sair, lógico, era médico, tinha que sair. Eu entendia que tinha que sair, ao mesmo tempo a gente não entendia porque é pai, né? Domingo, pai. Eu tô vendo que a coisa continua igual, né? Só que em outro segmento. Minha filha, a mais nova agora, ela decretou a ordem de que eu não vou trabalhar. Falei, mas quem é que vai, né? Não, ela hoje eu saí novamente de casa e ela virou para mim e falou assim, você não vai trabalhar. Então eu estou tentando passar ali, né, para ela a necessidade e principalmente, assim, a mãe dela não trabalha só por uma questão de necessidade. Sim, eu trabalho por necessidade, mas eu trabalho por uma paixão. Eu gosto do que faço, amo o que faço e a satisfação na execução do seu trabalho também é muito importante para as nossas crianças, né? Elas entenderem que a gente não está ali obrigada a fazer determinada coisa. Isso eu acho bem interessante, é o que eu estou tentando passar para elas, assim. Tá certo. Doutora, enquanto você toma um copo d'água, deixa eu dar um abraço aqui e agradecer ao nosso querido amigo Emerson Teixeira, da AGF Consultoria Empresarial, que é o nosso mais novo patrocinador aqui do 10 Perguntas, 5 anos, ele que entrou nesse mês de setembro. Obrigado, Emerson Teixeira, por esse apoio, esse patrocínio, esse investimento e dando credibilidade ao nosso programa. AGF Consultoria,
Imposto demais não precisa ser destino. A GF Consultoria ajuda a sua empresa a recuperar créditos tributários e reduzir carga fiscal com segurança e estratégia. A GF Consultoria. Menos impostos, mais futuro. Obrigado, Emerson Teixeira. Daqui a pouco falaremos sobre o nosso mais novo parceiro comercial. Deixa eu sempre fazer a sessão, no momento aqui, inteiramente. O Newton Novaes, obrigado por estar aqui com a gente. Leidiniz Rocha, muito obrigado. Juliana Osso, estou há mais de 27 anos nessa área condominial e as pessoas querem regras, querem procedimentos, mas não querem cumprir, querem um jeitinho. Bom, doutora, essa é a minha amiga Juliana Osso, que é da GR Condomínios, administradora. Essa é a frase dela. Verdade, né? Juliana, a gente às vezes se pega, né, em determinados momentos, né, tendo que multar, divertir a pessoa que nos elegeu. Eu acho engraçado quando isso acontece com quem nos indicou, né? Porque geralmente nos pleitos eleitorais tem uma pessoa dentro do condomínio que indica o nosso trabalho, referencia por outro condomínio, né? Tá ali participando um pouco mais ativamente. Aí, 2, 3 meses depois do início do mandato, a gente tem que multar quem? Quem indicou a gente. Eu acho que essa é a grande diferença mesmo, assim, a imparcialidade necessária, né, do síndico também profissional. Ele vai precisar exercer essa imparcialidade de forma absoluta, né? E a gente está aí para isso, para, de certa forma, educar um pouquinho o filho dos outros, né? No condomínio que a senhora mora, a senhora também é gestora? Eu sou, ainda. Porque para tirar essa situação do jeitinho, como a Juliana falou, a senhora também. Mas nesse condomínio eu consegui construir assim uma base bem legal e uma base de conhecimento, né? Não uma base eleitoral. Mas as pessoas entendem que, independente de qualquer proximidade, ou a gente acaba se conhecendo há muito tempo, né? Porque é um mandato muito longínquo, então as pessoas. Mas eu não tenho problema nenhum com isso, a gente sabe que a regra precisa ser cumprida ao ponto de quando o condômino comete a infração, ele automaticamente já vai até a administração e quando tem alguma resistência, tem sempre um familiar disposto a estar ali orientando. A gente ainda é pego em situações que são desafiadoras, mas na regra geral é um condomínio que entende que é necessário, né? A regra é necessária, a lei é necessária para a gente viver. Né? É um fator preponderante para a gente ter uma sociedade estabilizada. Né? Se a gente cumprir a regra, a gente consegue viver melhor. Né? E se a gente tem alguma coisa contra a regra, a gente tem como mudar a regra. Não precisa brigar. Né? A gente muda a Sim. regra. Né? É isso. Nesses tantos anos de experiência e esse engajamento seu profissional, já chegou a mesma pergunta de ontem. Nesse exato momento, vou fazer novamente, porque eu fiz nesse momento ontem, né? Chegou algum momento que ela chegou, olha, eu fui aqui colocado, eu fui eleita por vocês, mas deu para mim. De tanto. Sim, Zé. Sim. Eu milito, né, na advocacia desde que me formei, né? E eu atuei muitos anos como advogada. Sim, E hoje eu continuo atuando como advogada, mas eu fui para a gestão por uma questão de vocação mesmo. Eu entendo que líderes, né? Eu fui criada por uma mulher que trabalha desde os 16, 17 anos. E ela foi uma das primeiras analistas financeiras, né, da Embratel. Nem sei se poderia falar, mas já falei o nome da empresa, de telecomunicações do Rio de Janeiro. E ela sempre me dizia que ela nunca seria gestora, que ela não tinha aptidão para gerir, porque, de certa forma, ela tinha que demitir amigos, pessoas queridas, e eram decisões que ela não queria ter que tomar. E eu vim para esse campo por uma opção, por atender a uma vocação. Mas, infelizmente, eu me vi ali em alguns momentos. No ano passado, eu tive que ter 2 medidas protetivas, né? 2 pedidos de medidas protetivas dentro do judiciário. E uma delas foi muito violenta para mim, enquanto pessoa, porque, além de ter sido agredida por uma colega de profissão, uma também advogada, em um condomínio, nossa, eu tive parte da minha equipe também agredida. Então,
Nesse momento, eu cheguei a ponderar, sim, o quanto que valeria a pena essa decisão. O quanto essa dedicação é uma equipe extremamente querida, que também teve que se colocar ali em xeque naquele momento. Ninguém reagiu, nem a equipe, nem eu. Sim. Mas a gente teve a tipificação se não me engano, 8 delitos, né, cometidos por essa pessoa em uma tarde. Então, nesse momento, foi um dos momentos, né? Que eu me coloquei coloquei na mesa a pergunta e tive que trabalhar bastante ali na minha mente, né? Em terapia, é, em preparo emocional mesmo, que eu continuasse a exercer o mandato. Então, assim, são esses desafios que toda pessoa, todo ser humano que deseje, pense, né? Vou ser síndico. Tem que lembrar que isso pode acontecer. Entendi. Olha que legal. Ontem ela esteve com a gente de novo. Eu não sei se estou falando o nome certo. Aqui está Caluz, é isso? Caluz Instai, é isso? É complicado os moradores entenderem que, independente do voto, ela também tem que entender que podem ser notificados caso descumpram algo. Muito obrigado por essa mensagem. Independente do voto, né? É isso. Ela escreveu aqui, independente do voto, ela também tem que entender que podem ser notificados caso descubram algo. Isso aí é bem difícil, mas, né? Mas de grão em grão a gente chega lá. Não dá para desistir. Olha lá. O meu nome é Nick, Carla Anatólio. Muito obrigado, Nick, onde você esteve com a gente, hoje está novamente. Muito obrigado mesmo. Aliás, quem puder já, inclusive, compartilhar essa live com as pessoas que não, ainda não que vocês conhecem, mas quem não conhece o 10 perguntas, ficarei muito agradecido. Vamos aqui, tem mais gente entrando aqui. Vamos lá. Paremos. Quais as competências técnicas mínimas, jurídicas, financeiras e de gestão um síndico precisa dominar para se diferenciar como profissional? Nós já falamos um pouquinho, mas gostaria que você Não pudesse. comparando o síndico, né? Mas a gente tem aquele. Sabe quando a gente vai fazer a prova do Detran? Que a gente precisa ter conhecimentos gerais, né? A gente precisa ter conhecimentos gerais de tudo. Mas certamente não pode faltar no currículo o conhecimento básico de jurídico, administração, e administração engloba tanto a gestão de pessoas quanto liderança e também requisitos básicos das leis trabalhistas, né? Contabilidade. O síndico tem que estar preparado para gerir e fiscalizar a atuação da administradora, do seu jurídico, né, do jurídico do condomínio, e também das áreas técnicas, engenharia, arquitetura. É o grande conhecimento geral. Tem que conhecer de tudo. Tem condomínio que eu preciso entender da agulha da pressurização, que para uma agulha de pressurização de um navio em alto mar, até conhecimentos básicos de contabilidade e de gestão de pessoas. Então, o básico precisa ser muito bem fundamentado e se você não está preparado para isso, antes de entrar no ringue, prepare-se, pois imediatamente você terá que saber o mínimo sobre tudo, sobre sistemas. Hoje a gente tem controles de acesso. Eu lembro de ser questionado em uma reunião de moradores: você sabe o nome do software que a gente tem aqui no controle de acesso no nosso condomínio? Aí eu acredito que seja o Face ID. Aí a pessoa, mas você sabe? Né? Então, tem que ter muita disponibilidade para aprendizado e o conhecimento básico de jurídico, administração e contabilidade. Eu tive agora no aniversário, no mês de agosto, do programa 10 Perguntas, eu entrevistei o ex-ministro Dr. Luiz Carlos Bresser Pereira. Inclusive foi meu diretor no Grupo Pão de Açúcar, onde eu aprendi muito sobre varejo, com ele principalmente. Ele, entre outros, né? Mas eu tive com ele muito mais de perto. Na entrevista, perguntaram para ele quais seriam vamos dizer, os cargos, os cargos, não vou dizer, as profissões do momento que ele mais ele vem olhando de fora, porque ele é um grande economista, né? Uhum. De economista, entre outras coisas. E ele falou uma coisa interessante: administrador de empresa. Na hora eu levantei o dedo, eu sou administrador de empresa. E vem bater no que a senhora falou, tem que saber um pouco de todo. E esse um pouco de todo é igual aquele médico geral, é clínico geral, um pouco de tudo. Senão não consegue absorver tudo.
Se tiver Uma uma das pequena coisas que a gente falha, vem sendo colocada em xeque agora é essa questão de você proporcionar o bem-estar no condomínio, mas proporcionar também a estabilização do valor das unidades autônomas. É responsabilidade do síndico também. Então você tem que entender de mercado, né, de transações imobiliárias, até porque você precisa entender o quão importante é uma CND. Né? As pessoas não fazem ideia do que é uma certidão de nada consta. Né? Às vezes, um síndico peca por entregar uma certidão de nada consta errada. E aí ele responde com o seu patrimônio. Então, tudo isso precisa ser muito bem delimitado antes de entrar. Não é uma coisa que você não vai perder. Você vai perder nem que seja a sua saúde. Então, para entrar, precisa estar muito bem estruturado. entendi. Deixa eu agradecer aqui. Meu nome é Nick, tem que entender. Vamos aqui. É boa essa interação com as pessoas para entender que o nosso programa ele é super conexão. Quero parabenizar a nossa amiga doutora Bárbara e o nosso amigo do 10 Perguntas. Muito obrigado. Em questão cast. Muito obrigado, viu? Isso é Obrigada. muito obrigado. Inclusive já começou a me seguir. Fico muito agradecido. Bom, antes, É tem um maravilhoso, né? assunto. Querido, Que é possível separar totalmente a vida pessoal da função de síndico nunca você será síndico. ou É convivência muito próximo. ou a convivência no mesmo espaço exige um equilíbrio constante entre papéis. Eu até comentei sobre a padaria, aquela coisa, mas é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Síndico, médico, advogado, você sempre vai ser. Não Tá dá. certo. Você vai estar tomando seu chopp no sábado de manhã na feira do bairro e você vai ser o síndico. Em questão, a senhora falou, tem que saber um pouco de tudo, e até que um condomínio perguntou sobre software. Nossa, uma coisa que dos condomínios novos, acho que eu acho que não tem problema, penso eu, mas os antigos. E deve ter algum dos seus clientes, deve ter algum condomínio antigo. Nós estamos aí na era dos carros elétricos. E isso está saindo dos postos e está entrando em condomínios novos, entrando já na construção. A tendência é a obrigatoriedade de todos os condomínios possuírem os seus pontos de abastecimento, né? Essa vai ser a tendência é que seja uma obrigatoriedade em todo o país. Nesse ponto, a gente precisa entender o que é o conhecimento público geral, né? O ouvir dizer e a técnica. A gente presenciou agora nos últimos meses, né, uma grande divergência entre os órgãos regulatórios, né, o Corpo de Bombeiros, o próprio Poder Legislativo não sabia, acabou vindo resoluções de um estado em um sentido, resoluções de outro estado em outro sentido, e o que a gente vê hoje é que é possível colocar um ponto de abastecimento numa área aberta, numa área fechada, e nesse momento é que surge a grande divergência. A pessoa compra o carro elétrico, ela quer chegar no seu condomínio já com ponto de abastecimento instalado. A Sim, gente precisa conscientizar esse usuário de que a gente precisa de um ponto de abastecimento autônomo que consiga medir o seu uso, porque o seu vizinho não vai pagar a sua gasolina, afinal de contas você não vai pagar, né? O seu vizinho não vai pagar o seu combustível, né? Assim como você não vai pagar a gasolina do seu vizinho. Então, sim. isso vai ser um exercício de urbanidade e, principalmente, reconhecer que nenhum síndico tem competência técnica para emitir um parecer sem ler toda a doutrina necessária para isso. E sem buscar uma referência técnica, um engenheiro elétrico, porque toda a sua instalação precisa ser validada através de uma anotação de responsabilidade técnica, através da fiscalização do Corpo de Bombeiros. Recentemente eu passei por cerca de 4 vistorias em pontos de abastecimento em um único condomínio. Então, é um ponto desafiador que vai medir, sim, o seu conhecimento técnico, mas a sua capacidade de entender que você precisa de ajuda técnica para isso. Mas, doutora, quando o condomínio é novo e já vem com essa estrutura, desde a construtora já coloca isso, ainda assim É, os condomínios novos estão vindo com esse ponto de abastecimento, mas como houve uma divergência sobre a possibilidade ou não de colocar o ponto de abastecimento no subsolo, existe um rumor, né, um boato que é proibido colocar o ponto de abastecimento no subsolo. Em que pese eu considerar, como pessoa, né, comum, que o ponto de abastecimento no subsolo ele tem uma maior dificuldade no combate ao fogo, a regra, a lei não proibiu essa instalação. Então, se a construtora determinou que o ponto do condomínio fosse no subsolo e validou através do Corpo de Bombeiros, com a responsabilidade técnica e toda a documentação do condomínio, desafiar essa determinação
envolve um custeio muito alto. Então, para Nossa. você revalidar, passar para cima, você está falando aí de um custo bem alto que vai precisar passar por todas essas fases e você não pode decidir sozinho, né? Você tem que decidir com todos os condôminos envolvidos, ou os necessários, pelo menos. Eu vejo que tem muitos condomínios que não têm um subsolo, mas está em área aberta, depois aí O que é em, muito em assembleia possível, coloca-se. honestamente, eu acredito que seja o melhor cenário, né? Mas é um cenário que só apareceu agora, porque só lembraram que o carro elétrico pega fogo depois de vender muito carro elétrico. E apartamento com ponto de abastecimento. Então, nesses condomínios, a senhora, desculpa, cortou um pouquinho. A senhora acha que então é melhor esses condomínios que não tem garagem coberta, que não tem um subsolo, e a garagem não é coberta, que a gente faz a assembleia e coloca, cada um vai colocando a Entendo. sua cobertura. Como é que faz para administrar isso? Porque não é fácil. Quem tem carro elétrico às vezes não tem a cobertura ainda. Não, mas não é necessário ter. Você pode ter o ponto de abastecimento em área aberta. Na verdade, eu recomendo até às construtoras que assim o façam, porque o combate de incêndio nessa área é muito mais fácil do que numa área confinada, né? É mais fácil você combater um incêndio desse tipo numa área aberta do que numa área confinada. Então, a recomendação é que as construtoras daqui para frente coloquem esses pontos de abastecimento nas áreas abertas, porque os equipamentos eles suportam. Você não precisa nem de cobertura. Eu gozado que eu tenho visto aqui, somente no litoral, duas grandes construtoras, como se fosse algo diferencial. Elas enaltecem a sua propaganda. Inclusive, temos pontos de abastecimento para cada vaga, quer dizer, cada vaga do subsolo. Olha, e agora a senhora esclarecendo de uma forma diferente, fala, olha o quanto é o perigo. Então, isso não pode colocar como plano de Não é um, governo. eu, particularmente, não acho um diferencial. Não seria algo que me levaria a comprar um apartamento porque tem um ponto de abastecimento numa área confinada. A tua experiência já é tamanha, né? Mas Mas aí passar. você tem que levar em consideração o síndico, né? O síndico, por exemplo, olha se as caixas d'água. Eu vou comprar um apartamento, eu vou olhar se a caixa d'água tem a reserva técnica, né? A gente olha coisas que as outras pessoas não olham. Qual é a rota de fuga de incêndio? Esse condomínio tem cadeira de rodas, tem prancha de remoção. São coisas que a gente sempre pensa, né? Principalmente quando você tem uma família grande, você tem que pensar em como não é só uma vista bonita, um apartamento confortável, mas é tudo que aquele imóvel pode te oferecer no momento de crise. Nossa, eu já pensei num apartamento, pô, não, eu vi, ali vai ser entregue agora, mas faltou uma coisa. Eu falei, o que foi? A churrasqueira. Tá certo. Vamos lá, vamos lá. Saúde, vou falar um pouco de saúde mental do condomínio aqui. O condomínio pode ser considerado um espaço de alto risco emocional para quem o administra? E por Sim, quê? com certeza, porque a gente tem um aglomerado de pessoas, né? O condomínio, ele é uma copropriedade entre várias pessoas que não escolheram, assim, não, você não escolhe casar com seu vizinho em regra, né? Tem gente que Sim. casa, mas em regra você não está casando ali com o teu vizinho, não é um casamento, você não está morando do lado do seu filho, então você está escolhendo na- morar no lugar, mas você não escolhe os seus vizinhos. As pessoas elas estão residindo no local onde elas não escolheram estar em conjunto. Por isso, é desafiador. Quando a gente namora uma pessoa para casar, você tem aquele tempo de maturar. Quando você compra o apartamento, você fica pensando, meu Deus, quem é o vizinho, né? É isso. Então, só por isso você já tem um ambiente de tensão. Sim. E, fora isso, os condomínios aqui do Rio de Janeiro, eles são condomínios que têm equipes muito grandes. Então, a gente está falando de equipes ali geridas de 100, 150, 200 pessoas. Essas equipes, elas também trazem consigo o seu histórico pessoal. Muitas vezes, o proprietário, o morador, ele não entende que o seu colaborador, ele é um ser humano, um indivíduo autônomo com as suas características também. Ele precisa ser cumpridor das regras, né? Mas ele tem as suas características que também precisam ser respeitadas. E só nessa convivência você já tem ali um grande desafio. A gente tem a NR1 agora que cuida dessa parte, né, de saúde mental e precisa ser aplicada nos condomínios. Precisa ser aplicada também na convivência entre os moradores. Então, assim, o síndico precisa gerir a convivência entre os vizinhos, através da sua equipe, entre a sua equipe e entre a equipe e os vizinhos. Então, os moradores. Então, isso daí é uma grande balança ali. Você está sempre numa corda bamba, tentando alinhar as expectativas e transformar aquele ambiente num espaço saudável. Quer ver uma pergunta que quase ninguém faz? Quando você compra um apartamento, você lembra da churrasqueira. Você já viu se esse condomínio que você está comprando um apartamento tem uma copa?
dos funcionários. Quando você está trabalhando com um condomínio de 200 unidades, você vai precisar de uma copa, porque você vai ter ali no mínimo uns 20 funcionários para você enquanto proprietário. Aí Sim, as pessoas falam assim, pô, meu corredor tá sujo, né? A minha parede tá imunda, o profissional da limpeza não levanta o tapete para limpar. Você tem condições de armazenar a comida desse profissional? Você sabe se você está proporcionando um almoço azedo para o teu profissional da limpeza? Você não sabe. Eu imagino que nenhum profissional que saia da sua casa para ir trabalhar vai gostar de trabalhar num ambiente onde você não consiga armazenar a sua comida. Então, antes sim, de verdade. cobrar, a gente precisa pensar na estrutura. A gente está muito preocupado no nosso bem-estar, no nosso lazer. Mas esse lazer ele só vai ser próximo da perfeição se as suas equipes também tiverem condições mínimas de trabalho. E é sobre isso que a gente tenta passar aí para os condomínios, né? Sim. O que você espera enquanto sociedade? Ponderando tudo isso, a gente vai ter um equilíbrio bom na saúde mental. Mas para isso a gente precisa pensar desde o início sobre o que é necessário numa rotina. A senhora comentou, falou de um ponto que eu acho muito importante. Eu vejo, por estar em São Paulo, eu vejo em diversas áreas, vamos dizer assim, a dificuldade de ter profissionais qualificados para estar sendo contratado. Isso acontece na sua área também, aí no Rio de Janeiro? Certamente, mas isso envolve as condições. Esse profissional tem como se deslocar? Agora aqui no Rio de Janeiro a gente tem o BRT, uma linha ampla, né, que está bem, e aqui onde a gente está muito bem servido disso. A gente tem condições de ter profissionais vindo de várias regiões do Rio de Janeiro, né? Mas conscientizar os proprietários sobre as condições mínimas de trabalho é um grande desafio. Para ter bons trabalhadores, a gente precisa ter bom trabalho, né? A gente tem que entender que a gente pode ser um não na vida da pessoa, que a nossa postura, e a gente tem muito esse negócio de coproprietários, os proprietários acham que cada um deles vai ser um pouco chefe daquela equipe. De fato é. Mas Sim, quando a gente tem uma grande empresa, a gente tem um conselho de administração e o CEO, né? entendi. É completamente distinto. Talvez, se todo mundo tivesse vindo da iniciativa privada, experimentado grandes corporações, a gente teria uma melhor rotina dentro dos condomínios. Então, mas quando eu quis dizer sobre a dificuldade na contratação, pessoas que já têm uma qualificação e estão preparadas para assumir esse novo cargo. Hoje, eu vou contratar hoje um auxiliar administrativo, vou buscar no mercado. Estou com É dificuldade. Eu vejo. muito difícil, José, a gente pegar pessoas que ostentem ali no seu currículo. Hum, Eu sou analista administrativo, eu sou gerente administrativo, eu sou gerente operacional. Por quê, José? A gente não tem nem os proprietários entendendo da estrutura básica de um condomínio. Você está falando de 9 torres, você precisa de um gerente financeiro, você precisa de um gerente operacional, você precisa de um líder da limpeza, você precisa de um líder da portaria. Não é mais um prédio que tem um chefe de portaria, um zelador fazendo tudo. Não, não funciona assim. Você fecha contas em condomínio de 16, não, tem condomínio que chega ao ponto de 1.800.000, né, no- ao ano. Tem condomínio que extrapola 2 milhões. Então, assim, você está gerindo um patrimônio vultuoso. Então, você precisa entender que você precisa de gerente operacional, do chefe de portaria. E aí, a gente tem a galera que gosta de trabalhar em condomínio, botando no currículo assim: eu sou síndico profissional, mas está se candidatando para gerência. Isso é uma coisa também que eu milito muito. O gerente operacional, ele não necessariamente vai virar um síndico, ele pode virar e vai ser muito bem-vindo. sim, sim. Mas o gerente financeiro também não. E você colocar isso no currículo, você expor da maneira devida, porque um bom gerente financeiro, você pega e segura, para nunca mais largar. Um bom gerente operacional, você pega e segura. Então, assim, as pessoas precisam ostentar essa experiência nos currículos. Agora a gente está vendo uma mudança sobre isso e está facilitando muito o trabalho. Mas é difícil encontrar profissional no mercado. Olha aqui, eu gosto dessas interações aqui. Eu não lembro qual foi o motivo. Ó, sem contar os comentários do tipo, eu pago o seu salário. Olha isso, eu agora entendi sobre. Sem contar os comentários do tipo. Eu achei engraçado, há pouco tempo eu ouvi uma pessoa falando isso, né? É um condomínio, a pessoa virou e falou assim: não, mas a gente paga para isso. Eu falei: mas a gente paga para tanta coisa no Brasil. Você pensa, se você paga o IPTU, você está pagando o prefeito, você está pagando o presidente, você está pagando todo mundo, você paga coluna, você paga. Não, não é por isso. Né? A gente quer eficiência porque a gente quer eficiência, porque a gente gosta de ver eficiência. O condomínio bem gerido é uma delícia, né? Então, pagar por isso é uma coisa tão,
tão pequena, né? E ele fala, uma falta de educação enorme por parte de muitos moradores. Infelizmente, tem vizinhos que não conseguem sequer respeitar os profissionais. Imagina. É ser humano, né? É o ser humano, né? Gente, vocês são maravilhosos. Obrigado, Anderson Henrique, advogado. Muito obrigado aí. É a doutora que faz tudo isso acontecer. Eu fico muito contente. Bom, antes de formular aqui a oitava pergunta, tem umas perguntas novas Bora. chegando aqui do Salvador, inclusive. Deixa eu falar sobre uma. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, inclusive. Vou falar do nosso setembro amarelo. O setembro não é só amarelo. Ele é amarelo, ele é verde e é vermelho. A cor amarela acontece três campanhas, eu falei, né? Amarelo, verde e a vermelha. A amarela, quer dizer, fita amarela é a conscientização sobre a prevenção ao suicídio, uma coisa muito importante. A fita verde lembra a importante doação de órgãos. E a vermelha é a prevenção de doenças cardiovasculares. E o 10 perguntas apoia a todas elas. A amarela, a verde e a vermelha. Daqui a pouco vamos falar sobre isso dentro desse contexto condominial. Tá certo, doutora? Vamos. Tá. Ah, sim. Se eu não falar agora, eu perco o meu parceiro comercial e a minha produtora já está aqui em cima de mim. Olá, Vera, Zona Sul, muito obrigado por estar aqui com a gente. O que mais acontece, felizmente, sobre a frase eu pago o teu salário, quem é você, você tem passaporte, quer dizer, aquelas coisas absurdas que a gente tem que a gente não, as pessoas falam não respeitando o próximo, porque é um trabalhador que ele se fala, eu que pago o teu salário, a gente escuta Um muito disso. prestador de serviço que está ali paga, realmente você paga o meu salário. Tá certo. Bom, eu falei que eu ia enaltecer a sua entrevista de ontem, eu falo sobre conexões. Graças a Deus, sempre, antes de eu formular a 10ª pergunta, geralmente, eu sempre peço que a pessoa fale os seus contatos. Onde ela falou, e eu vejo as pessoas que vão entrando aqui, e depois eu tento fazer o contato, tanto que eu cheguei na senhora fazendo isso. Eu sempre faço isso quando acaba uma entrevista, para entender as pessoas que entraram, o tipo de segmento que são. A senhora, eu nunca falei sobre condomínio, é a primeira vez, e tem várias pessoas Que que honra. e que estão aqui, inclusive da pessoa da GR, da Manager, que é onde o apartamento que eu vou morar. Fico muito contente que seja aqui com a gente. E ontem eu consegui, hoje, aliás, bater um papo com um amigo em comum, fechei com uma parceria comercial muito interessante, que é do Rio de Janeiro, e eu tenho certeza que a senhora conhece. Um braço ao César, da Finpra. Que legal. Muito Sim, obrigado, conheço. muito Excelente obrigado, César. parceria, parabéns. Obrigado por estar aqui acreditando no nosso trabalho e obrigado à doutora. E vamos fazer o comercial, porque foi isso que a gente conversou. Excelente empresa, excelente empresa. É Acabe de vez com a baratas, ratos e cupins. A fita de Exatamente. proteção protege seu lar e seu condomínio. Também fazemos a limpeza de caixas d'água e cisternas, garantindo saúde e segurança para a sua família. Quem quiser seguir, @Finpra Detetização. Muito obrigado, César, por acreditar no nosso trabalho, ser um grande parceiro comercial. Faremos o possível para sempre estar divulgando. Obrigado, doutora, que Aqui foi. no Recreio, Zé, a gente está passando por um problema seríssimo com mosquito, né? Se eu pudesse indicar alguém para sanar esse problema, seria a Fimpra. César, excelente, excelente profissional, parabéns. Obrigado, César. Daqui a pouco eu falo dos nossos outros patrocinadores, porque são eles que fazem tudo isso acontecer. Doutora, como criar protocolos internos de comunicação não violenta para reduzir conflitos e preservar a saúde mental dos síndicos, funcionários e moradores? Entendendo que o que dói em mim não necessariamente dói em você, e vice-versa. A dor do outro é do outro, não é sua. A comunicação é extremamente importante, porque a forma de comunicar é importante. Ela é tão importante da mesma medida do que você está dizendo. Dependendo da forma como você comunique, você não vai conseguir passar essa mensagem. E a gente precisa também estar muito consciente que como o que dói em mim não necessariamente dói em você, muitas vezes a forma como eu estou falando vai alcançar o receptor de uma maneira que ele não vai mais te ouvir nunca mais. A gente Imagina. tem essa necessidade de como se comunicar, é um exercício constante, é praticamente um casamento nesse sentido, porque a gente precisa falar com o outro de uma forma que ele entenda. Então, a forma como você fala não pode não te machucar, mas você precisa ouvir. E para isso a gente tem que ter uma escuta ativa. Você só fala da maneira que vai alcançar um maior número de pessoas se você ouvir como eles querem que você fale. Obviamente, pesando, né, a sua identidade e a identidade do outro. O IA está ajudando?
Oi? E, Muito. É, uma das minhas especializações que eu estou cursando atualmente é a inteligência artificial, né? E eu entendo, assim, que eu sempre tive uma forma bem direta de falar, e isso é identificado naturalmente, principalmente por vir de uma mulher, como uma forma mais dura, né? Então, eu fiz todo ali o preparo da minha inteligência artificial, do meu aplicativo, para que carreguei ele com bastante doutrina nesse sentido, para que ele pudesse adoçar a minha fala. Tá gostei. ajudando. Adoçar a minha sala. Eu vou levar isso comigo. É. Mas uma Ele coisa, adoçou a minha fala. Tá melhorando um pouquinho. eu tive aqui a honra também de entrevistar duas pessoas da inteligência artificial. Uma que fez aí um trabalho com o Itaú, entre outros bancos, e uma do governo, inclusive. E aí, especialmente também uma advogada, que como eu comentei sobre o IA, e ela falou, olha, está entrando, alguns cargos, algumas carreiras irão acabar, mas uma preocupação que eu tenho é sobre a sensibilidade que o IA dá quando se pega, por exemplo, na sua área jurídica. Eu já peguei uma peça jurídica onde o rapaz estava fazendo uma defesa de uma cota de cobrança, uma conta de cobrança, o mérito era cobrança, né, condominial, e ele juntou nessa peça jurisprudências de empresas de farmácia. Sim, Não fazia o menor sentido. Eu entendo que se a gente considerar que o IA precisa ser calibrado, doutrinado ali, não existe a menor possibilidade da inteligência artificial substituir o ser humano. Muito pelo contrário. Ele é um grande parceiro, mas ele é apenas mais uma das armas possíveis de se utilizar. Ele não trabalha sozinho. Você precisa continuar estudando. A necessidade do estudo é a mesma. Não dá. a gente não pode esquecer que o IA ele é feito por ser humano, pelos seres humanos, É, o sistema. exatamente. Não dá. Você precisa estar ali entendendo ele como apenas não, um artifício, um método de trabalho muito bom, mas ele é apenas um recurso. Tá certo, tá certo. Bom, deixa eu aproveitar, a minha produtora já aqui, antes de eu formalizar aqui a nona pergunta, o papel do SIMP identificar sinais de esgotamento, antes de eu falar essa pergunta, deixa eu mandar um abraço para os meus patrocinadores também, porque sem eles a gente não chega lá. Mandar um grande abraço para o Rodrigo Bresser, da Bresser Asset. A Bresser Asset é uma gestora especializada em fundo de ações. Temos um histórico de rendimento consistente no longo prazo, com retornos superiores ao Ibovespa e ao CDI. Maiores informações, www.bresserasset.com.br. Para quem tiver um dinheirinho aí parado e quer um investimento de curto a longo prazo, um rendimento bom em ações, pode procurar a Bresser Asset com o Rodrigo Pereira. Carnelos Vargas do Amaral Advogados, escritório de advocacia com atuação exclusiva na área criminal, há muitos anos e fortemente comprometido com causas sociais. Um abraço à doutora Flávia Raal, ao Guilherme Ziliani, Carnelos, e à doutora Camila Vargas do Amaral. Seiva, ao André Curti, muito obrigado ao CEO da Seiva, um marketplace de produtos e serviços sustentáveis feito para quem quer cuidar de si e do planeta. E a WJR Criativa, inclusive, responsável pelo design aqui do nosso banner, liderada pelo publicitário Wilton Lopes Júnior, a WJR Criativa transforma gastronomia, retratos e arquiteturas em imagens marcantes. Capturamos a essência de cada momento com criatividade e precisão. Querem seguir a WJR? WJR Criativo, _foto, e veja a arte de ganhar a vida. Muito obrigado aos patrocinadores por acreditar sempre no programa 10 Perguntas. Mais uma mensagem bem interessante, doutora. Adoçar, kkkk. A barba é rígida, como se isso fosse ser grossa, mas por ser mulher é mais fácil de destachar uma pessoa, ao invés de reconhecer o trabalho. Doutora Bárbara, a senhora é maravilhosa. Essa é minha prima de Ribeirão Preto, e antes foi a Nick que falou sobre vou adoçar minhas palavras. Eu já escutei da minha mãe aqui, eu cheguei em casa, ela estava tomando uma cerveja e falou, estou molhando as palavras. E agora com a doutora Bárbara eu falo, estou Vamos adoçando as palavras. adoçar. Vocês mulheres têm esses trocadilhos, é bom que vou guardar É comigo porque isso a aí. gente sempre é colocado em risco, né? A gente está sempre à prova, né? Então, para a gente é Ou um na pouquinho linguagem jurídica, mais ou na linguagem delicado. jurídica, sempre colocado em júdice, é isso? Sempre.
Mas vai Tem mudar. sempre alguém questionando. Eu falo que vai mudar e com propriedade, porque 70% das pessoas que seguem e assistem o 10 Perguntas, que acompanham o 10 Perguntas, são mulheres. Olha o que dá Sim, de... José, na verdade, eu não sou São mais assim, empreendedoras, desculpa. eu não sou o que comumente, né, se rotula como feminista, né? Hum, Mas eu entendo que eu acho até um pouco engraçado, né, os homens falando, não, assim, a gente, né, hoje tem a participação feminina muito maior, mas é porque a gente não queria não participar. Na verdade, os homens não deixaram, não nos perguntaram se a gente queria ou não, simplesmente proibiram. Então, quando a gente teve a oportunidade, não. Quando a gente tomou a oportunidade, porque a gente teve que tomar a oportunidade, né? Para advogada tá falar, falando. a gente teve que tomar a oportunidade. Então, a gente tomou, quando a gente tomou a oportunidade, vai ser bem difícil vocês, né, o gênero masculino, tirar esse espaço que a gente conquistou. Não nos foi dado, né? A gente tomou, a gente conquistou. E tendo conquistado, agora é nosso. Rapaz, eu, É. eu comentei, a semana passada eu comentei com a nossa entrevistada que ultimamente eu entrevistei, as últimas 10 foram 9 mulheres. Das nove mulheres, 9 das 10 foram 9 mulheres e todas advogadas. A maioria Que bom. da Bahia e todas com essa mesma fala. É uma Não tem profissão como tirar. paravalente. É Oi? isso. É uma profissão paravalente. Imagine. Vamos lá. É, já falamos um pouco, mas sempre é bom retornar a esse assunto. Qual o papel do síndico em identificar sinais de esgotamento emocional tanto na equipe de trabalho quanto nos próprios condôminos? De tanto, desculpa, Nos vamos lá. próprios condomínios. Isso. Qual o papel do síndico em identificar sinais de esgotamento emocional tanto na equipe de trabalho quanto nos próprios condôminos? Desculpa. José, o condomínio é uma grande engrenagem. Ele precisa de todos, desde o seu colaborador técnico ao seu colaborador de portaria, o segurança e dos condôminos também. Um Sim, olhar atento, ele evita um colapso generalizado. E isso precisa ser constante. Não ouvir, não observar, pode ruir aquela estrutura em todos os sentidos. O síndico precisa estar atento a todos os sinais de colapso psicológico, emocional, estrutural, financeiro, né? De sim, toda a equipe e também dos seus condôminos. A gente tem uma série de legislações que se aplicam ao condomínio, o ECA, Lei Maria da Penha, Lei de Proteção aos Animais. Tudo isso precisa ser considerado, analisado e aplicado diariamente no condomínio. tá certo, tá certo. Doutora, antes de eu formalizar a 10ª pergunta, e vamos falar sobre o Setembro Amarelo e a prevenção, gostaria que a senhora pudesse passar os seus contatos para aquelas pessoas que seguem já o 10 Perguntas a conhecer hoje, e de repente, se amanhã mudar para o Rio, quiserem estar com a sua empresa, que a senhora pudesse falar que isso é muito interessante, que as conexões acontecem. Tanto que eu falei agora sobre Vamos lá. O César da Fimpla. A gente tem duas páginas no Instagram, né, para quem quiser conhecer um pouco da SD Gestão Patrimonial, a SD Gestão Patrimonial, e Bárbara Oliveira Síndica, que é a minha página profissional. Lá você encontra QR Code, o nosso e-mail, o nosso telefone. Vai ser um prazer conhecer cada um de vocês. Tá certo. Não esquecendo que essa live daqui a pouco estará no GTV, com fé em Deus estará no GTV, hoje não vai cair a luz, se Deus quiser, GTV, e amanhã, a partir do meio-dia, estará no nosso canal do YouTube. Programa Espaço 10 Perguntas, 10, numeral 10, e juntinho, perguntas, canal do YouTube. Tá bom? Amanhã eu mando o link para a senhora e para que a gente Obrigada. possa continuar divulgando na nossa live. Doutora, nossa 10ª pergunta, falando sobre Setembro Amarelo e prevenção. Como o síndico pode contribuir dentro das suas atribuições para que o condomínio se torne um espaço, para que o condomínio se torne um espaço de acolhimento e prevenção às condutas de agressão à própria vida, especialmente durante o Setembro Amarelo. Está especialmente o Setembro Amarelo, mas é uma coisa que tem que ser constante o ano todo. Exato. Até porque esse tipo de ocorrência, ela pode, infelizmente, acontecer em qualquer período do ano. O condomínio é um ambiente que pode ser extremamente hostil, como pode ser um ambiente extremamente prazeroso e acolhedor. Da mesma forma que
eu entendo que qualquer ser humano pode salvar a vida de outro ser humano, o condomínio também pode salvar vidas. O seu vizinho pode salvar a sua vida. Na verdade, o seu vizinho é o seu primeiro recurso. Sim, Se você mora sozinho ou está ali com a sua esposa, sua família, é quase que natural numa ocorrência de um infarto ou de uma necessidade você bater na porta do seu vizinho. Então, por isso que é importante você ter essa consciência até para ponderar se uma comunicação mais afetiva também não deve ser aplicada nessas relações interpessoais. Estar atento às pessoas que estão dentro dos espaços com você, isso engloba o seu condomínio, pode salvar a vida de uma pessoa, de um jovem, de uma mulher, de um idoso, porque ninguém planeja, desde que nasceu, uma tentativa de autoextermínio. Mas isso pode acontecer a qualquer momento. E quando você pensa que você pode mudar a rota de uma pessoa que chegou a tal ponto de pensar sobre isso, você se entende como agente transformador do mundo. Nesse momento, né, onde a sociedade escolheu para estar conscientizando sobre o Setembro Amarelo, né, sobre as tentativas de autoextermínio, é importante que a gente entenda que o pouquinho que você pode doar ao seu vizinho, à pessoa que cruza com você, pode determinar a continuidade de uma vida. E sim. a partir do momento que esse fato ocorre, a preocupação dos condomínios com os familiares é extremamente importante. Essa conduta, ela infelizmente tende a se repetir nos organismos onde são afetados. Eu já presenciei, já estive em contato como síndica em alguns condomínios em relação a isso, e eu percebo que se a gente chegou ao ponto de ter essa ocorrência concretizada, é o momento da gente pensar num olhar acolhedor, num olhar intimista para todo aquele organismo que restou vivo e que precisa viver, que precisa entender que a sua vida continua e que é uma forma de homenagear a uma história e a uma vida que, infelizmente, ali se encerrou. Compartilhar dessa doação é compartilhar do que a gente chama de ser humano, que a gente tente utilizar a comunicação afetiva nos ambientes condominiais e que a gente possa produzir aos nossos vizinhos e às nossas equipes um ambiente mais saudável, visando uma saúde mental do nosso síndico, dos nossos pares, para que a gente possa enxergar daqui para o futuro um melhor espaço de convivência, porque viver vale a pena, não esqueça disso. Sim, sim. Diante do que a senhora falou, belas palavras, meus parabéns. Qual o condomínio, dentro da sua gestão, qual o menor condomínio, tipo, em termos de torre e o maior? Só disse que já tem um de 9. Tem algum menos? Eu tenho de um com 116 unidades, 116 ou 119 unidades. Eu sempre fiz uma pergunta com uma amiga minha que trabalha na aviação: por que as companhias aéreas elas não têm um médico dentro do avião, sendo que já escutamos de pessoas terem ataque fulminante dentro do avião? Transformando para a sua área, só falou em Copa, que é para dar para os funcionários, uma unidade de médica dentro, uma. Não acho eu acho que seria o melhor dos mundos se a gente pudesse colocar essa unidade 24 horas por dia. Eu milito pelo treinamento da equipe de forma completa como equipe de socorro. Eu entendo que uma pessoa, eu não sei se você já teve numa situação em que você precisou fazer massagem cardíaca. Eu estive numa situação que a gente fez massagem cardíaca por 2 horas e utilizou cerca de 2 cilindros de oxigênio em uma pessoa. Um socorrista não conseguiria, né, salvo o melhor juízo, não sou profissional da saúde, ficar fazendo essa massagem cardíaca por 2 horas consecutivas ali. As equipes precisam estar preparadas para os primeiros socorros, desde a lei Lucas, que é a lei do engasgo, né, das crianças, até um momento de crise como esse que aconteceu, onde a gente ficou 2 horas ali fazendo massagem cardíaca. Eu acho que ter um socorrista no condomínio 24 horas é um luxo, mas esse socorrista não vai conseguir fazer todo o procedimento sozinho. Então, a equipe inteira, desde o seu ASG até o seu gerente condominial, seja financeiro ou operacional, precisa estar a postos para fazer um atendimento de socorro. A gente mora no Recreio, é longe. O hospital mais próximo público daqui fica em cerca de 30 minutos se a gente tiver trânsito livre. Então, você tem que estar preparado. Uma coisa que a gente está pregando agora, a gente está adquirindo para todos os condomínios, é o desfibrilador, né? Porque a gente precisa ter atletas nos condomínios, a gente precisa dessa técnica e, volto a dizer, a técnica salva vidas. Mas é verdade.
Bom, são 10 horas e 10 minutos. Eu quero agradecer a doutora por estar aqui com a gente no 10 perguntas. Ontem tivemos um probleminha, mas graças a Deus, ela com essa simpatia, humildade forte nas palavras, né, doutora? Obrigada. Muito obrigado por estar aqui com a gente, doutora Bárbara Oliveira, advogada, síndica, profissional master e professora com mais de 20 anos na área da educação e 13 na advocacia. Atua como palestrante e referência em gestão condominial. Bárbara Oliveira, síndica. Voltando a dizer que daqui a pouco estará no IGTV do 10 Perguntas aqui no Instagram e amanhã, a partir do meio-dia, no canal do YouTube. E antes de finalizar, doutora, aquela mensagem positiva da doutora Bárbara Oliveira, mãe advogada e palestrante e tudo mais, para os nossos seguidores do 10 Perguntas. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, uma honra. Obrigado, Zé Augusto. Foi um prazer. Sempre que possível, estaremos juntos. Você foi extremamente delicado. Tivemos um problema ali ontem, mas nada que tirasse o brilho dessa entrevista. Muito obrigado. Quero agradecer a todos que acompanharam a gente ontem e hoje e dizer para vocês o seguinte: lembrem-se, o local onde a gente reside tem que ser um dos locais mais gostosos da nossa vida. Criticar é plausível, mas simular a crítica com perseguição não é legal. Tente favorecer ao mandato eleito, mesmo que você não tenha votado. Favorecer no sentido de estruturar, de subsidiar, porque é um ser humano que está como síndico. E como ser humano, ele precisa ser respeitado, mesmo que depois do período de mandato dele você não vote nele. Eu prego para que a gente tenha ambientes mais acolhedores, mais saudáveis e que isso se transforme numa rotina, que os condomínios sejam locais mais agradáveis e o sonho realizado de cada uma dessas famílias. Para isso, eu conto com cada um de vocês. Muito obrigado por essa oportunidade, por transformar, trazer a público aqui o que é a profissão de síndico. Fico honrada de ser a primeira, por ser a primeira mulher, né? É desafiador estar aqui como mulher, porque a gente ainda não tem essa igualdade em todos os ambientes, né? Em todos os dias, 24 horas por dia, mas chame a síndica. A gente está aqui para isso, a SD Gestão Patrimonial está aqui e para transformar isso num ambiente mais naturalizado. Daqui a um tempo a gente vai vir aqui e vai entender que os síndicos se tornaram profissionais, que os ambientes são mais profissionais, mais empresariais e que a gente respeitou os limites de cada um dos seres humanos que a gente passou na nossa vida. Muito obrigada, José. Eu agradeço. Doutora, chegou uma pergunta aqui. Eu posso fazer mais uma? Pode, claro. A diferença de comportamento antes, durante e pós-pandemia mudou muito? A senhora teve mais Muito. trabalho? Eu envelheci na pandemia, né? Eu amadureci. Poxa, Eu maturei. Eu é nunca melhor. tinha tirado um corpo de um condomínio. Na pandemia eu tirei. Tirou o quê? É, é. Entendi. As pessoas morreram na pandemia, né? Ah, tá. Entendi. Poxa, Eu, foi bem difícil. E, de forma geral, se esse momento nos trouxe algo bom, foi lembrar que a gente precisa catalogar, categorizar as pessoas nas suas individualidades. Se a gente tivesse tratado a pandemia desde o início, considerando os grupos de risco, né, as pessoas que estavam imunossuprimidas naquele momento, os portadores de doenças, necessidades especiais, se a gente tivesse considerado as pessoas, né, que precisavam tomar as vacinas com vírus morto, a gente teria muito mais gente viva nesse momento. entendi. O ponto positivo disso tudo, por que que eu maturei? Porque eu vi que a gente precisa do outro. Da mesma forma que eu vi o vizinho sair, né, e não voltar mais, eu vi vizinhos se preocuparem uns com os outros, a gente se preocupar com o nosso vizinho. Então, de certa forma, a gente lembrou que todo mundo é humano e precisa um do outro. E nesse ponto, eu diria que depois da pandemia, eu me tornei um pouco mais humana e um pouco mais dependente de uma coisa que eu sempre fui, só não lembrava, do outro. Eu fiz essa pergunta porque eu entrevistei aqui uma pedagoga e aí a gente estava batendo papo e eu falei, uma coisa que ela falou muito é sobre as pessoas, o jovem, principalmente o jovem, que perderam aquela fase, né, um ano e meio, dois, de vida muito dentro de casa, em cima das telas, o comportamento pós-pandemia mudou muito. E a senhora, como, como é que fala, desculpa, eu me perdi agora aqui, gente, profissional, né, Gestora. É, gestora, essa, teve
deve ter tido muito trabalho, não só com os pais, mas Eu o cumpri todos os comportamento. protocolos, né? Então a gente cumpriu os protocolos de distanciamento, de isolamento, de saída, né? A gente isolava um elevador onde tinha, onde não tinha, a gente tentava se virar o máximo possível ali, mas a gente respeitou, inclusive, os nossos colaboradores que estavam também passando pela pandemia, né? E nesse sentido, a gente precisa tirar, no meu caso, assim, eu preciso de procedimentos no condomínio, eu preciso de ritos no condomínio, mas de certa forma eu estou me desintoxicando de tanto protocolo. Porque eu tinha tanto protocolo que eu preciso também mediar, que a gente não está mais na pandemia, graças a Deus a gente conseguiu sobreviver, e é isso. Então a minha desintoxicação não é de tela nesse momento, mas sim de tanto protocolo, não precisa ser tão rígido. Tá certo. Doutora, muito obrigado. Use e abuse do 10 perguntas, qualquer tipo de protocolo, de informação, de lei, o que você precisar de nossa divulgação, estamos aqui abertos. Mais uma vez, é um assunto que eu nunca tinha trazido aqui para 10 perguntas, hoje eu trouxe, e graças a Deus a senhora teve humildade, entendimento do que aconteceu ontem, está comigo novamente. Mandar um abraço aí às suas filhas, as pessoas que deixaram a senhora estar aqui mais uma vez, hoje falando sobre o seu trabalho. E eu volto a falar, precisando, use e Vou abuse agradecer a minha mãe, tá? Que ficou com as pequenas. Muito obrigada, mãe. o nome dela. O nome dela? Francisca, obrigada. Tá? Dona Francisca, Gente, muito obrigado. Um beijo para a senhora. Estamos aqui abertos para qualquer tipo de novidade que a senhora tenha e traga 10 perguntas, tá bom? obrigada, José. Um abraço, boa noite a todos. Bom a todos, muito obrigado. E a semana que vem voltamos com mais um 10 perguntas, com mais um grande conteúdo. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos. Gente, muito obrigado. Boa noite. Boa noite.